Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje a gente vai falar um pouco sobre o roteiro 11. Vou dar dicas de como vocês responderem e vou explicar o roteiro por partes. Como vocês perceberam, ele está um pouco mais longo e não se assustem, muitas partes são explicações, é teoria, né? E outras partes são textos, então não vão copiar nada, é só resposta. Muito bem, vamos lá. Perguntas 1 e 2 são sobre figuras de linguagem. Então, o sentido figurado na nossa língua, ele dá novos significados, novos sentidos às palavras e às frases. No caso aqui do nosso exercício, vocês têm metáfora, eufemismo e ironia. Na metáfora, eu selecionei dois trechos de música que são bem conhecidos, né? Um deles é Você é luz, é raio, estrela e luar. Vocês têm aí uma ideia de comparação, né? Você é como luz, raio, estrela, luar. Não tem o como, mas essa é a ideia, né? De comparar, né, a pessoa a algum outro elemento e esse elemento tem um significado especial. A vida é trem-bala também, é a mesma coisa. A vida é passageira. Eu estou usando no lugar de passageira a expressão trem-bala, certo? Então, uso do sentido figurado. Eu não usei o como. A vida é trem-bala, não é como um trem-bala. Se fosse com a palavra como, seria uma comparação. Muito bem. Então, a metáfora, ela usa dois elementos diferentes, né? Então, é o emprego da língua no sentido figurado, né? Com significados novos. Quando eu digo assim, para alguém, você é um gato, né? Para um homem bonito, né? Você é um gato, ou uma mulher bonita, você é uma gata. Então, né, eu estou comparando características do gato à pessoa, tá? Metáfora. Eufemismo. Nós temos aí a ideia do eufemismo é suavizar uma expressão forte. Então, aqui nós temos o exemplo. Ela estava doente e partiu desta para melhor. Então, ela morreu. No lugar de falar morreu, partiu desta para melhor. Suaviza a ideia da morte. Ele nunca falta com a verdade. Ele nunca mente, no lugar de dizer que é mente, que ele nunca mente, ou dizer que ele sempre mente, né? Então, ele sempre falta com a verdade, ele nunca falta com a verdade. Estou amenizando, suavizando. E na ironia, que é bem comum, nós temos uma ideia de deboche, né? Então eu falo o contrário do que eu gostaria de dizer. Adoro quando não acho algo que procuro. Então é o contrário, né? Eu odeio quando não acho algo que procuro. Estou sendo irônica quando eu digo que adoro. Vocês têm aí 5 frases no exercício 1. Vocês vão ler essas frases e vão dizer o que cada uma representa, se é uma metáfora, um eufemismo ou uma ironia, tá bom? Então, nós temos na questão, na frase A, esta questão é apenas a ponta do iceberg. Iceberg é a montanha de gelo. Muitas vezes, essa ideia de ponta é que você só vê parte do problema, não o problema inteiro. Então, isso que representa a ponta do iceberg. Sentido figurado, qual deles é? Metáfora, eufemismo ou ironia? Letra B, entregou a alma a Deus. É uma frase que se usava mais antigamente, que quer dizer que morreu. Letra C, a vida é uma nuvem que voa. Nós podemos comparar aí ao trem-bala, né, do exemplo. Letra D. Puxa, que bom! O elevador quebrou. Agora só teríamos que subir 12 lances de escada. A pessoa, será que ela está feliz com isso de verdade ou ela está falando o contrário? Letra E. A testemunha faltou com a verdade. Nós temos também no exemplo aqui que é bem fácil de vocês identificarem. Na questão 2, vocês vão criar ou pesquisar na internet 3 exemplos de metáfora, 3 de eufemismo e 3 de ironia. Então, seguindo. Pergunta 3 sobre discurso de ódio. Então, discursar é falar. Falar com ódio sobre alguém, né, ou alguma situação, alguma escolha, é muito preocupante, né? Hoje em dia está muito comum o discurso de ódio, até a internet é um meio que as pessoas usam para postar, publicar suas opiniões.
e às vezes incentivam esse ódio, né? Esse ódio muitas vezes tem relação com preconceito, né? Social, racial, de escolha de orientação sexual, religiosa. Então, são vários os tipos, tá? E aí nós temos a letra A, B e C, perguntas de opinião de vocês, tá bom? Na letra C, nós temos aí uma expressão liberdade de expressão. Para você, qual é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Então, liberdade de expressão é quando a pessoa dá a opinião dela livremente, tá? Ela pode, ela tem direito de opinar livremente sobre qualquer assunto, até quando ela fala com ódio, com preconceito sobre um grupo social, sobre uma pessoa. Isso deve acontecer ou deve ter limites? Então, vocês vão colocar aí a opinião de vocês. Muito bem, seguindo. Pergunta 4, nós temos um texto sobre aborto, um texto de opinião. Antes do texto, no roteiro de vocês, assim como no discurso de ódio, eu acabei não falando, tem uma explicação, tá? Que vocês podem também usar para responder. Então, esse texto sobre aborto, vocês sabem que aborto é um tema polêmico, pessoas que são pessoas que são contra, pessoas que são a favor, e cada uma tem os seus motivos. Esse texto aqui vocês vão ler e vão descobrir se quem escreveu é contra ou a favor, tá? Então, a pergunta A é dizer se a pessoa é contra ou a favor ao aborto. Na pergunta B, que explicação que ela dá, essa pessoa aqui que fala nesse texto, sobre a posição dela. Então, se ela é contra ou a favor, por quê? Tá bom? São os argumentos, né? Argumentar é explicar. Na pergunta C, você considera esses argumentos consistentes e por quê? Então, quando a pessoa explica a opinião dela, isso que ela está falando é realmente pertinente, faz sentido ou não? Aí vocês têm que dizer, né, se vocês concordam ou não e por que que vocês concordam ou não com esse argumento dado. Seguindo, ufa, chegamos ao final. Então, aqui vocês vão fazer uma produçãozinha de texto sobre discurso de ódio, tá? Eu dei uma sugestão de começo. Vocês vão falar a opinião de vocês. Então, os discursos de ódio estão sendo muito discutidos atualmente. Então, eu coloquei aqui uma sugestão. Vocês podem começar assim ou diferente. Aqui nós temos, né, o discurso de ódio no Brasil: intolerância ou liberdade de expressão? Então, a intolerância é quando você não tolera o outro do modo como ele é, ou o modo como ele escolhe ser, tá? Ou uma pessoa só, um grupo não aceita, né, que o outro seja diferente. Ou liberdade de expressão. Então, todo mundo tem direito de se expressar do jeito que quiser e divulgar isso para todo mundo e proliferar esse discurso de ódio em relação aos diferentes. O que vocês pensam disso? Então, vocês vão responder, tá? E fazer um textinho, não precisa ser um texto muito longo. Podem fazer um texto podem fazer um parágrafo só de opinião, tá bom? De 5, 6 linhas. Então, eu aguardo a lição de vocês, que vocês tenham um bom trabalho e se tiverem qualquer dúvida, me chamem. Lembrem, não copiem nada, só respondam, tá bom? Um beijo, fiquem bem.